Olá, mais uma semana para nós. Agradeço a você que está acompanhando nossos vídeos, nossas reflexões e tudo dentro de uma perspectiva ligada aos direitos humanos, a perspectiva de emancipação humana, de evolução, de sempre tentar olhar por meio de um patamar acima, para que a gente possa agir melhor embaixo. Então, um equilíbrio. Essa é uma perspectiva boa. Eu sou o Clóvis Renato. Para você que nos conhece, que satisfação rever você. Para quem não nos conhece, eu sou professor, advogado, doutor em Direito e que trabalho com essas questões ligadas à defesa dos direitos, numa perspectiva de ampliação da efetividade dos direitos humanitários. Estamos aqui nesse canal, temos os vídeos gratuitos, ligados ao Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e várias outras plataformas, né? Em que nós vamos carregando esse material, muitas pessoas envolvidas, e que bom que nós estamos aqui. É um ambiente que na atualidade está apresentando mais dificuldades, né? Dificuldades para nós aqui do Ocidente, porque nós falamos da perspectiva de uma pandemia a nível de um determinado vírus, mas como a gente costuma olhar as questões do mundo, não é observar com naturalidade, mas observar um patamar das dificuldades, né? Como estão passando, por exemplo, ainda as milhares de mulheres sequestradas, por exemplo, dentro desses territórios, principalmente no Iraque, o povo Yazidi, as guerras na África, quer dizer, várias guerras pelo mundo, além da pandemia, que é algo que se junta a todo esse contexto e que realmente faz, às vezes, as pessoas despertarem para que o mundo passa por problemas e de que há cada vez mais necessidade de ampliação de uma visão que se ligue aos direitos humanos, uma visão que seja centrada nas pessoas, uma visão que seja centrada na dignidade, não é? Essa é uma perspectiva relevante para nós. O que é que surge, quais são as flores que surgem no asfalto, por exemplo, como elas surgem, mas surgem, né? Diante das dificuldades, o que é que nós podemos aprender, o que é que nós podemos transformar dos problemas em oportunidades para sermos pessoas melhores, o que é que nós devemos enxergar, será que também não havia e não há às vezes excesso na nossa conduta, será que não há fuga da realidade, será que às vezes não é um momento da gente viver um momento literalmente presente, de presença, de relacionamento, de conhecer as pessoas de verdade, de difundir coisas que ampliem a energia das pessoas para o enfrentamento de todas as coisas. Conforme a Organização Mundial de Saúde, a maior parte dos casos, por exemplo, desse vírus são de natureza leve. E uma parte que é exatamente do pessoal de risco, que é muito mais forte. Contudo, se o barco não tiver conduzido de forma equilibrada, como é que nós vamos poder preservar alguma coisa, né? Como é que nós vamos poder aproveitar essa oportunidade para nos humanizarmos se nós vamos estar em desespero? Então há muitas formas de ajudar, muitas formas de pensar a nível humano. E é para isso que a gente está aqui nesse vídeo, nesse momento, conversando com você, trazendo o que há de positivo dentro dessas perspectivas, né? Informamos que o curso realmente a gente está aproveitando esse período para dar uma avançada nas gravações ligadas ao curso sobre assédio moral, que a gente vai lançar como tínhamos prometido. Já fizemos toda a parte de convenção internacional, a Convenção 190 de 2019 da OIT, já trouxemos as atualizações, fizemos a análise ponto a ponto da Resolução 206 de 2019 da OIT, já analisamos jurisprudências, quer dizer, está vindo um curso bem completo que a gente vai apresentar para você. Quem sabe aí durante esses momentos a gente consegue estar com a mente trabalhando situações que possam melhorar a nossa condição e a nossa possibilidade, inclusive, de interagir, nos relacionarmos no mundo e conosco de forma cada vez melhor. Então vamos seguir hoje num vídeo que eu pensei diante
milhares de notícias. Hoje eu vi uma colega saindo de um grupo dizendo que o celular dela não suporta de tantas mensagens e nunca se recebeu tanta mensagem. Eu vi também um radialista falando isso, e 99,9% das mensagens trazem coisas drásticas, acompanhamento de doença, mantendo um tensionamento muito grande, que não sei até que ponto ele ajuda realmente na nossa transformação interna e na nossa colaboração para a erradicação dessa pandemia. Mas hoje, como a temática aí é a flor do asfalto, nós vamos trazer exatamente boas práticas que estão acontecendo com relação às pessoas durante esse momento, que estão sendo noticiadas, mas que não estão sendo ostensivamente divulgadas. Então nós vamos aproveitar esse espaço para apresentar isso, e ao final dessa nossa conversa nós vamos apresentar aí o que está acontecendo a nível da Organização das Nações Unidas, junto à Organização Mundial de Saúde e a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, o que é que está sendo feito, o que é que está sendo formado, para a gente seguir nesse vídeo. Então, obrigado, vamos seguir aí nessas notícias que demonstram essas boas práticas e, quem sabe, incentivar e instigar, fazer com que os nossos olhos brilhem dentro das possibilidades que temos diante de qualquer situação. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, os dados recentes indicam que 81% dos casos do Covid-19 são relativamente leves, 14% evoluem para doenças mais graves e cerca de 5% se tornam críticos, exigindo tratamento de apoio como oxigênio e ventilação mecânica. Idade avançada e condições médicas pré-existentes são fatores de risco para casos graves. E ainda nesse contexto, o Correio do Estado saiu com a notícia dispondo que pandemia faz aumentar a solidariedade em momento que muitos pensam em lucrar. Iniciativas para prevenir a disseminação do vírus começaram a surgir. Em meio aos casos de coronavírus aumentando em todo o Brasil e também a procura por mantimentos e produtos para a higiene, a solidariedade da população também começa a sobressair e precisa contagiar tanto quanto o vírus. Doação de álcool em gel e pessoas querendo auxiliar os grupos de risco da Covid-19 estão se espalhando nas redes sociais na tentativa de reduzir a pandemia, de reduzir esses casos de 5% mais graves, por exemplo. É um caso interessante, a jovem Daniele Gonçalves, de 32 anos, começou uma corrente do bem anunciando nas suas redes sociais que mora na região do bairro lá em São Paulo e que está disposta a fazer compras tanto em supermercados quanto em farmácias para pessoas acima de 60 anos, uma vez por semana, sem custos, e tudo com o intuito de ajudar a evitar aglomerações. Quer dizer, é importante essa forma e ela dispõe. No meu caso, foi porque faço parte da Liga do Bem, a jovem diz, e o nosso trabalho também teve que parar. Meu pai tem diabetes e minha mãe é hipertensa, estão no grupo de risco acima dos 64 anos e com doenças crônicas. Entre eu que não estou e eles que correm o risco, melhor eu ir, protejo meus pais e aproveito a situação para fazer para aqueles que não tem ninguém que faça. E na torcida para que isso passe logo e a gente consiga viver normalmente de novo, contou a Daniele ao Correio do Estado. Eu sei que você está ouvindo, tem muitas críticas com relação a isso, que a pessoa tem que se preservar, que ela vai representar um risco para os pais, mas aí você vai avaliando o que é que dá para você, Diz que a iniciativa dela contagiou outras pessoas e alguns amigos já replicam a ideia de Daniele. A amiga da jovem, Claudiane, de 28 anos, replicou a ideia na região do bairro de Copa Sul. Ela disse que achou super bacana a ideia dela e, como ela também tem vizinhos idosos, resolveu ajudar. Veja que é um ponto. Acredito que ela esteja correndo mais risco porque a situação dos pais delas é de risco. Mas quantas pessoas que não tem ninguém de risco que poderiam, por exemplo, fazer essa frente? Interessante, que traz, já que ela vai, ela procura ajudar também. Diz aí no bairro Santa Fé,
Uma jovem, né, uma loja de Euclides Convivência, ela está distribuindo porções de álcool em gel em frascos. Diziam que elas têm 3 galões de álcool em gel aqui, e com esse vírus chegando, eles resolveram distribuir para quem quisesse, né? Mais de 300 tabletes eles distribuíram por dia. É importante também, aqui em Fortaleza, muitos empresários estavam doando máquinas respiradoras, estavam mais de 50 mil uma máquina, porque havia dificuldade, não tem máquina suficiente, ponto importante, né? Ela conta que até procuraram mais álcool em gel para comprar, mas não encontraram. Está difícil de achar e tem muitos lugares que estão superfaturando e vendendo com preço muito alto. Por isso também a gente teve a iniciativa. Quem quisesse era entrar e pegar, não cobrávamos nada. Teve gente que ligou lá do universitário para saber se ainda tinha. Ou seja, podem, por exemplo, alguns, nessa situação difícil, ao invés de exacerbar os preços, por exemplo, pensar em manter ao menos o preço normal, é outra situação importante, né? Um depoimento diz que teve um reflexo muito positivo, no sentido de que conseguimos até disseminar a ideia. Finalizou a Daiane, citando o parceiro de fornecimento Eron, que levou a iniciativa para o bairro, outro bairro ligado lá no Sabor do Campo, que ainda tem algumas unidades para doação. Quer dizer, cada coisa, por pequena que seja, pode ter um impacto muito grande, um impacto bom, um impacto positivo. Diz aí esse rapaz, o Eron, que quer continuar com o movimento durante a pandemia. Ele diz que já até recebeu doações em dinheiro de amigos para poder comprar mais frascos quando esses acabarem. Tem mais álcool para abastecer também, ele disse. Estão analisando se algumas empresas, cervejarias também, por exemplo, não vão trabalhar com essa perspectiva de doar. Saiu também uma notícia na Folha de São Paulo dizendo que em tempos de coronavírus cresce a solidariedade entre os paulistanos, e houve história de pessoas, já está vendo, que espalham bilhetes para ajudar idosos e ajudam microempreendimentos e autônomos a sobreviver à pandemia. Aqui no estado do Ceará o decreto diz que, por exemplo, grande parte das instituições só pode funcionar com entrega a domicílio. Então, por exemplo, já tem alguém nesse sentido, né? O rapper, né, crioulo estava errado, diz aí. Existe sim essa questão da solidariedade em São Paulo. Mesmo com abraços, beijos e apertos de mão confiscados pelo novo coronavírus, o paulistano tem usado a gentileza para manter laços e cuidar das pessoas mais vulneráveis durante a pandemia. Quer dizer, começa a matéria dizendo que esse pessimista estava errado, quer dizer, há solidariedade. Pipocam por elevadores e áreas comuns dos condomínios recados do tipo: me disponibilizo a fazer suas compras caso você esteja no grupo de risco. Que coisa importante, né? Isso for replicado a nível mundial, né, reduz muito a quantidade de pessoas. Os bilhetes foram parar na internet e, no bom sentido, viralizaram, dando origem a novas ofertas de gentilezas para quem está de quarentena, como aulas gratuitas de educação financeira e yoga à distância, por exemplo. Quer dizer, usar bem o celular, o WhatsApp, não apenas nas questões pagas, mas coisas concedidas gratuitamente. Diz aí a notícia que a capital paulista tem o maior número de casos de pessoas com infecções por coronavírus já confirmado aqui no Brasil. 5 das 7 mortes dele ocorreram na cidade. Mesmo aí percebendo que é dentro dos 5%, 81% dos casos são leves e 5% são os casos mais difíceis. Idosos, hipertensos, asmáticos e pessoas com problemas cardíacos, renais e respiratórios, todos do grupo de risco, já estão ilhados em suas casas. Mas em que condições? Já pensou quantos idosos que estão totalmente sozinhos, por exemplo, nesse momento? Né? Com essa atenção, como é que eles vão fazer? Foi pensando nisso que o Alex Camargo, de 47 anos, que é um consultor em desenvolvimento humano, e o educador Tiago Guzmão, de 36, resolveram agir. Mais uma atitude positiva noticiada aí pela Folha de São Paulo. Eles tiveram, num condomínio de 2 torres residenciais, onde eles vivem,
na Avenida Rebouças, em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo, que tem ao menos 70% dos vizinhos com idades acima de 60 anos. Muitos deles vivem sozinhos. É uma realidade muito clara, é muito democrático nesse sentido o problema. No último sábado, esses dois fixaram um bilhete no elevador que acabou sendo publicado nas redes sociais, inclusive do apresentador Luciano Huck. Nesse bilhete, os rapazes exatamente se dispunham a ajudar. E o bilhete dizia que aos vizinhos que, pela idade ou complicações de saúde, estejam nesse momento com receio de se deslocarem na rua, nos disponibilizamos para ajudar com coisas simples como ir ao mercado, à farmácia ou outra necessidade que considerem importante. Diz aí um trecho do bilhete que eles fixaram lá no elevador. A dupla já transportou uma caixa pesada de livros para uma moradora e agendou uma ida ao banco para ajudar um casal de israelenses. Eles disseram: vamos fazer compras coletivas no supermercado e organizar encontros online. A gente precisa estar afastado fisicamente para sobreviver, mas ninguém é uma ilha, diz aí o jovem Camargo. A fisioterapeuta Marisa Linares, de 52 anos, foi outra pega pela solidariedade em tempos de coronavírus. Ela suspendeu os atendimentos aos pacientes idosos ou com alguma doença crônica para protegê-los, né? Ela disse que ficou com os saudáveis e uma preocupação: como fecharia as contas dela daqui para frente? Quer dizer, mesmo na lógica de ajudar, ela também está tendo ideias de atender também, de se atender, e ela começa a dizer exatamente o atender online, né? Diz: a surpresa foi que 15 desses 25 pacientes disseram que continuarão a pagar pelo serviço não prestado para a fisioterapeuta, para que ela possa manter a clínica aberta durante a crise. Ela ficou tão emocionada, se sentiu amparada, querida, amada, respeitada. Diz que fez bem a ela como profissional. Quer dizer, quem imagina que ela, sem prestar o serviço, sem carteira assinada, as pessoas por si iam lá e iam garantir isso às que tinham condições, né? Um grande gesto de solidariedade. Consta da notícia que a dona de casa, Roseli Figo, de 55 anos de idade, também barrou pela primeira vez em 9 anos as idas da diarista, que é a senhora Eliana, de 59 anos, a casa dela em São Bernardo do Campo. Mas enquanto o corona não passar, ela continuará a pagar o valor da diarista que ela costumava pagar mensalmente. Ela disse que é uma hora de cuidar do outro, olhar para o lado e perceber que estamos no mesmo barco. Ou seja, a partir do momento que ela vê que tem condições, pode melhorar para ela o risco e pode melhorar para outro, né? Ainda consegue, como ela tem condições, fazer essa solidariedade e continuar pagando, né? No Itaim, na Zona Sul, Felipe, de 13 anos, e sua irmã de 11, que também haviam distribuído um bilhete para idosos no prédio, oferecendo ajuda, receberam da vizinha de 71 anos o seguinte pedido: música. Ela queria que os dois tocassem violão e cantassem com as portas dos apartamentos abertas para ela assistir pelo hall. E eles fizeram. No outro caso, a Lailda Marques, que não está recebendo visitas nem da família, filmou com o celular enquanto os irmãos cantavam. Ouvi dizer que crianças e adolescentes adoram com os versos com o errado se acerta, o quebrado conserta, e assim tudo muda. Mesmo sem mudar, a paz se multiplicou. Que bom que você chegou para somar. Quer dizer, eles atenderam esse pedido dessa senhora de 71 anos, e a outra ainda teve a solidariedade de gravar e difundir esse tipo de ideia. Emocionada, escreveu pelo WhatsApp para a mãe dos 2 meninos, que tem 42 anos, disse: só Deus para pagar esse gesto tão maravilhoso. Vocês fazem a diferença em minha vida.
como vizinha abusada brincou, pediu mais e mais serestas diariamente durante o isolamento. No centro de São Paulo, um bairro inteiro age para amortecer outro impacto da pandemia, que é o fechamento dos microempreendimentos. À frente dessa operação está a publicitária Priscila Torelli, de 47 anos. Ela monitora a página do Instagram de Vila Buarque, com pouco mais de 4.300 seguidores. Dentro desse monitoramento desses pequenos empreendimentos, ela, além de conectar voluntários que queiram ajudar os grupos de risco, ela mapeou os negócios do bairro que mantém delivery e os bares e os restaurantes com boas práticas de higienização e distanciamento de mesas do salão. Ela diz que tudo isso que está acontecendo tem mostrado a importância dos espaços locais na nossa vida e como eles precisam estar saudáveis para a gente continuar a viver e bem. Então, mais uma atitude importante, quer dizer, são ideias surgindo, flores brotando no asfalto onde ninguém esperava, né? Para Christian Dunker, psicanalista e professor do Instituto de Psicologia da USP, pequenos esforços de união em momentos de crise levam as pessoas a redescobrirem que existe mais unidade dentro das diferenças. É um ponto em que a sociedade, como nós estamos acompanhando aqui, ela percebendo as necessidades humanas, percebendo o humano, ela começa a se solidarizar e a agir junto, né? O que estamos vivendo é um projeto de recuperação do que é comum. Todos nós estamos sendo afetados por essa pandemia do coronavírus. Não existe diferença alguma entre ricos e pobres e pouco importam as divergências políticas nesse momento. Realmente, como nós dissemos, é democrático o vírus, né? Tratando do Rio de Janeiro, aí no jornal o Globo, dispôs que canções na varanda e compras para vizinhos. Cariocas mostram solidariedade em meio à pandemia. Pelas redes sociais, internautas oferecem ajuda por grupos de bairros. Condomínios de diferentes regiões anunciam voluntários para irem ao mercado para idosos em isolamento domiciliar. Várias práticas, né, coisa que também já está acontecendo no Ceará, ainda não está sendo tão divulgado. Diz que em tempos de isolamento social e medidas restritivas para conter a proliferação do novo coronavírus, atos de solidariedade estreitam laços entre vizinhos e moradores de diferentes regiões do Rio de Janeiro. Muitas vezes nós moramos num prédio, às vezes porta com porta, no mesmo andar, e nunca falamos com os vizinhos, nunca tivemos uma proximidade, um contato real. E aí, continua a notícia que pelas redes sociais, imagens de mensagens em condomínios da cidade revelam a ação de vizinhos que estão fora do grupo de risco para a doença, de fazer compras para os moradores idosos e mais vulneráveis ao Covid-19. Conta aí no Globo que é o caso do prédio onde mora o representante comercial Marcelo Perry, de 51 anos. Localizado em São Cristóvão, na zona norte do Rio, o condomínio tem um grande número de moradores idosos e foi a partir dessa percepção que Marcelo e outros vizinhos decidiram organizar o ato. Lembrar que tem que tomar esse cuidado, como nós falamos dele, a primeira notícia, né? Para que a gente não continue ocupando as ruas no sentido de também proliferarmos, às vezes o tiro sai pela culatra, né? Disse aí na história que oficializamos com o síndico e passamos uma circular embaixo da porta de cada morador de idade com deficiência. Sempre mandamos no grupo: estou indo à farmácia, alguém precisa de remédios? Os idosos mantêm contato com a portaria por telefone, que está avisada sobre a ação, explica Marcelo. Veja que já muitos idosos, por que eles estão usando as folhas? Porque não usam o WhatsApp, por exemplo, mas está aí uma atitude, aí com a ligação, quer dizer, o contato é mínimo. Além do auxílio com as necessidades práticas do dia a dia, os moradores passaram a organizar um coral
das janelas para levar ânimo e distração aos mais idosos. Porque de fato, muitas vezes a grande mídia está colocando só notícia triste e ruim, né? Então é importante ver, às vezes, uma luz no fim do túnel. Ele expõe que se você mora em comunidade, então você tem que interagir. Nesse momento difícil, o prédio começou a interagir. Minha avó já dizia, há males que vêm para o bem. Esse momento é muito difícil, o mundo está preparado, o mundo está parado, mas eu vejo várias pessoas se conscientizando, se cuidando, conclui, e principalmente, né, ajudando aos outros, tentando tomar o máximo de precaução, já que tem insumos que nós precisamos básicos para a nossa sobrevivência, né? Na zona sul do Rio, mães de alunos de uma escola se uniram para ajudar o pipoqueiro que trabalha em frente à unidade que está sem aulas. Isso também aconteceu aqui num colégio aqui em Fortaleza, dentre outros, né? Mas eu vi essa notícia no caso do Colégio Nossa Senhora das Graças, que as pessoas fizeram uma vaquinha para o pipoqueiro, né? Eles disseram, nós compramos pipocas antecipadamente. Cada mãe está comprando uma quantidade de saquinhos. Então, tem mãe comprando 10 saquinhos de R$3. Tem mãe que já comprou 20 saquinhos. E assim a gente já levantou um dinheirinho bom e vai ajudar o Paulinho, que é tão gente boa. Diz Tatiana Malafaia, mãe de um estudante. É um ponto também importante, quer dizer, as ideias vão proliferando, né? É uma rede de solidariedade. As redes sociais se tornaram ferramenta fundamental para reunir voluntários de comunidades do Rio para campanhas de ajuda aos vizinhos em situação de vulnerabilidade. E aí só tomar esse cuidado, né, para não encher demais, realmente com cuidado, com redes sociais, com contatos diminutos, de fato aproveitando a viagem, né, para fazer por muitos. Pela internet, eles reforçam a importância de seguir as orientações dos órgãos de saúde pública e arrecadam doações para ajudar a população. Quer dizer, usando bem os meios de comunicação para boas coisas, né? Aproveitar uma viagem por 10 pessoas, já pensou? Diminui muito. As ações são feitas por coletivos e moradores da Cidade de Deus, Jacarezinho, Complexo do Alemão, da Maré e Rocinha, que reúnem produtos de limpeza e higiene pessoal, além de pintar e distribuir cartazes com orientações para a prevenção contra o Covid-19. E dentro desse contexto todo é importante a gente lembrar aí a OPAS, né, junto à OMS. Especialistas da OPAS estão trabalhando junto aos Ministérios da Saúde das Américas para preparar os serviços de saúde de seus países para lidar com o aumento do fluxo de pacientes e fortalecer a prevenção e controle de infecções. A OMS, a Fundação das Nações Unidas e parceiros lançam o primeiro Fundo Solidário de Resposta ao Covid-19, ou seja, também a atitude a nível mundial, a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, e agora a criação de um fundo que é importante e relevante para o desenvolvimento, também uma ação de solidariedade organizada a nível mundial. Diz aí a notícia que um fundo de resposta à solidariedade para o Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, arrecadará fundos de uma ampla gama de doadores para apoiar o trabalho da Organização Mundial de Saúde, OMS, e parceiros na ajuda dos países para responder à atual pandemia. É uma notícia relevante, né? Porque não é vimos agora há pouco a Organização das Pessoas, a Organização Mundial, as Nações Unidas, a Organização Pan-Americana, todo mundo junto, né, dentro dessa perspectiva de solidariedade mundial. Esse fundo, o primeiro do gênero, permite que indivíduos, empresas e instituições de qualquer parte do mundo se unam para contribuir diretamente para os esforços da resposta global. A iniciativa foi criada pela Fundação das Nações Unidas e pela Fundação Suíça de Filantropia junto à Organização Mundial de Saúde, que é uma das agências da Organização das Nações Unidas. Diz aí que, para eles, né, estamos em um ponto crítico na resposta global ao Covid-19 e precisamos que todos participem desse grande esforço para manter o mundo seguro, afirmou
o Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial de Saúde. Somos imensamente gratos à Fundação das Nações Unidas e à Fundação Suíça de Filantropia por nos apresentarem e nos ajudar a criar esse fundo. Muitas pessoas e instituições têm dito que desejam contribuir para a luta contra o novo coronavírus. Agora eles podem. Quer dizer, uma campanha a nível mundial, campanhas organizadas, campanhas em condomínios, campanhas na Organização Mundial de Saúde, quer dizer, são boas práticas importantes para a perspectiva dos direitos humanos, da realidade de valorização humana. O fundo está sendo lançado com grande apoio, inclusive do Facebook e do Google, que instituíram um esquema de correspondência para recursos arrecadados por suas plataformas. Enquanto doadores individuais também podem apoiar o fundo pelo site www.covid19responsefund.org. Nesse site você vai encontrar mais informações e vai ter a possibilidade de fazer doações ou ver outros modos de colaboração, já que a Organização das Nações Unidas vai fazer essa distribuição. Um ponto importante aí na Suíça, lembramos a própria Cruz Vermelha, né? Uma situação importante. Não podemos ignorar o fato de que este é um problema verdadeiramente global e exige soluções verdadeiramente globais, disse Elizabeth, presidente e CEO da Fundação da ONU. O argumento da cooperação global não poderia ser mais claro. As comunidades em todos os lugares são afetadas e as pessoas querem contribuir. Esse novo fundo criará espaço para pessoas de todos os lugares juntas combaterem esse vírus. Ou seja, além das nossas práticas individuais, recursos, por exemplo, comprar respiradores, ajudar o SUS, ajudar sistemas mundiais, aí, a ONU, com a OMS, com a OPAS aqui no Sistema Pan-Americano. Vamos ver, inclusive, que a OPAS já deu curso dia 10 aqui para várias pessoas da saúde em Brasília. Os recursos serão direcionados para as ações descritas no Plano Estratégico de Preparação e Resposta à Covid-19 e permitirão que todos os países, particularmente os mais vulneráveis e em risco, com os sistemas de saúde mais frágeis, se preparem e respondam à crise do Covid-19, incluindo detectar casos rapidamente, interromper a transmissão do vírus e cuidar das pessoas afetadas. Essa é uma atitude interessante, bem programada, bem pensada a nível de ONU. É sempre aquela situação, quando você acha que está ruim, sempre quando você olhar para o lado tem um pior. É uma situação que traz relevo essa atitude solidária da própria ONU. A OMS e seus parceiros estão buscando financiamento para equipamentos de proteção aos profissionais de saúde da linha de frente, equipar laboratórios de diagnósticos, melhorar a vigilância e a coleta de dados, estabelecer e manter unidades de terapia intensiva, fortalecer cadeias de suprimentos, acelerar pesquisa e desenvolvimento de vacinas e terapêuticas e adotar outras medidas críticas para ampliar a resposta de saúde pública à pandemia. Veja que, de modo organizado e com recursos, a tendência para o êxito é muito maior, né? Saber o que quer, ter organização, enxergar os modos de ação e ter um campo de ação bem definido. É o que ele dispõe, que o fundo ele é hospedado por duas instituições. A Fundação das Nações Unidas, registrada nos Estados Unidos, e a Fundação Suíça de Filantropia, registrada na Suíça. Ambas as fundações estabelecem relações com a Organização Mundial da Saúde, permitindo a transferência eficiente de recursos financeiros para permitir os esforços de resposta à Covid-19. Vejam, Europa e Estados Unidos são só sediando algo da ONU, lembrando que a Organização das Nações Unidas conta com 193 Estados-membros e tem várias agências pelo mundo e no Brasil inclusive. Além das doações feitas pelo site www.covid19responsefund.org, a Fundação das Nações Unidas também receberá doações, seja por cheque ou transferência bancária, de todo mundo.
basta entrar em contato pelo e-mail covid19funde@unfoundation.org. E aí você consegue mais contatos, mas tem as notícias, né? Já sabendo aqui, você tem esse espaço, vai procurar e com certeza vai achar e não vai errar. Todas as doações feitas à Fundação das Nações Unidas e à Fundação Suíça de Filantropia são dedutíveis de impostos na medida permitida pela lei quando aplicável, Estados Unidos e Suíça. Além disso, a Fundação Suíça de Filantropia firmou parceria com a Transnational Give Europe para estender o benefício tributário a certos países europeus adicionais quando aplicável. E aí já é um ponto importante desse diálogo da OPAS a nível de Brasil, OMS e a ONU, que tem escritório no Brasil, também para difundir melhor isso, para ter esses espaços, né? A OPAS treina especialistas aqui do Brasil, treinou no dia 10 com uma ferramenta de investigação de epidemias ligadas ao Covid. E essa Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, concluiu terça-feira, do dia 10 aqui de março, em Brasília, um treinamento para especialistas em saúde pública do Brasil no uso do GoData, que é um sistema que eles têm. E essa ferramenta busca facilitar a investigação e surgimento de epidemias como da doença causada pelo novo coronavírus, o Covid-19. A capacitação foi feita a pedido do próprio Ministério da Saúde aqui do Brasil. Quer dizer, já está havendo esse diálogo, que é importante, né? A ação organizada a nível local, social, a nível mundial, né? A GoData permite a coleta de dados de campo, rastreamento de contatos e visualização de cadeias de transmissão. Pode ser usada tanto online quanto offline em diferentes plataformas como computadores, celulares e tablets e funciona em diversos sistemas como Windows, Linux, Mac, Android e o iOS. É importante vermos essa interligação, vermos que a gente está alinhado, estamos tentando, está havendo um diálogo nacional e internacional e nesse caso aí o software está disponível em vários idiomas e é altamente configurável com bancos de dados de referência e variáveis de dados configuráveis. Possui também modelos para facilitar a criação de formulários de coleta de dados durante surtos e epidemias e conta ainda com uma função de usuário e permissões de manipulação de dados altamente configuráveis. Veja que é um ponto importante, infelizmente já tinha um hospital que teve que eliminar porque estava escondendo dados. Como é que vai ter um controle se a gente não conhece bem, né? A ferramenta já está sendo usada em países da Ásia, Europa e América Latina na resposta ao Covid-19. Antes foi utilizada, por exemplo, na epidemia de ebola em países da África e em estudos piloto na Albânia, em preparação para uma possível pandemia de influenza. O grupo de 15 especialistas do Brasil é o primeiro de língua portuguesa a ser treinado para a utilização do GoData. Tá aí, ainda bem, dia 10 foi encerrado, agora está ampliando, mas já temos especialistas já preparados nesse sentido, né? Em dezembro de 2019, a OPAS, em um conjunto com a Rede Global de Alerta e Resposta a Surtos, o GOARN, já havia feito uma introdução a essa ferramenta no Brasil durante a 16ª Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças, a ExpoEP. Quer dizer, já vem, o Corona começa com isso em dezembro de 2019 e desde ali a OPAS já vem dialogando com o Brasil, OMS, ONU, né? Diz aí nesse ponto que o acesso de dados de qualidade nos permite conter e reduzir a velocidade de propagação de um vírus. Com isso podemos salvar mais vidas, afirmou Maria Almiron, coordenadora de Vigilância, Preparação e Resposta a Emergências e Desastres do escritório da OPAS e da OMS no Brasil. Logicamente que ações como essa são fundamentais, né? E que bom que nós já estamos praticamente capacitados e dialogando, porque a OPAS e a GORAN disponibilizam essa ferramenta para governos, especialistas, pesquisadores e outros públicos interessados. Na semana passada, esse mesmo treinamento foi feito na Colômbia e na semana que vem, essa agora que estamos vivendo,
já está sendo realizado na Argentina. Então, nesse ponto, na perspectiva aí, o GORNI e a Rede Global de Alerta e Resposta a Surtos, né, GORNI, é uma colaboração de instituições e redes no mundo todo que coordena equipes rápidas internacionais de apoio, ajudando os países a investigar e caracterizar eventos, avaliar riscos e fortalecer a resposta a surtos. Além de apoiar a preparação nacional para surtos, desenvolvendo orientações e abordando as lacunas científicas, por exemplo. Foi criado em abril de 2000 pela Organização Mundial de Saúde e um grupo fundador de 60 instituições. Para a gente concluir essa nossa conversa de hoje, é importante que a gente saiba um pouco só da história da OPAS, né? No final do século XIX, a febre amarela havia se espalhado pela América Latina e pelos Estados Unidos por meio do comércio marítimo, deixando mais de 35 mil mortos. Só um trabalho coordenado entre os diversos países do continente poderia acabar com a epidemia. Quer dizer, dentro de experiências já anteriores, está aí a OPAS agindo hoje, a OMS, e ainda tem muita gente que não acredita nesses esforços, né? Foi com esse objetivo que ministros da saúde de 11 países se reuniram em Washington, nos Estados Unidos, em 2 de dezembro de 1902, na primeira Convenção Sanitária Internacional das Repúblicas Americanas. E o resultado foi a criação do Escritório Sanitário Internacional, que viria a ser o embrião da Organização Pan-Americana da Saúde, para ver que é uma experiência desde 1902, diante de um problema que nós tivemos na América principalmente, e aí vem essa criação e hoje ainda estamos dialogando, ainda está nos ajudando, que bom, né? Ajudando o mundo. O trabalho de saneamento dos portos marítimos, o esforço em torno da eliminação do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da febre amarela, e o combate à peste bubônica, também de grande circulação entre os portos, foram só os primeiros passos. Em 1924, o leque de responsabilidades da organização, já com o nome de Escritório Sanitário Pan-Americano, passaria a ser muito mais amplo diante da assinatura do Código Sanitário Pan-Americano. Veja, ações organizadas a nível mundial, a nível de continente, são muito fortes e muito importantes e necessárias, principalmente nesse momento. Ela havia se transformado na Agência Central de Coordenação das Ações de Saúde nas Américas, tanto que quando a ONU foi criada, ela virou uma interface da OMS, né? Em 1947, nova mudança. O Escritório Sanitário se converte no órgão executivo da Organização Sanitária Pan-Americana, nome que seria trocado para a Organização Pan-Americana da Saúde em 1958. A integração às Nações Unidas acontece em 49, quando a entidade se torna o Escritório Regional para as Américas da Organização Mundial da Saúde, criada no ano anterior. Em 50, passa a fazer parte do sistema da Organização dos Estados Americanos e, a partir de então, começa a ter participação decisiva na criação de importantes instituições de saúde e em inovações na área de saúde ambiental. A função original de combate a doenças transmissíveis já tinha sido em muito superada pelo trabalho de coordenação de ações e esforços pela promoção de políticas de saúde para todo o continente e para todos os americanos. Então, dá um papel relevante, muito importante essa instituição, que já vimos que já capacitou profissionais semana passada aqui no Brasil. Na década de 70, marcada por regimes autoritários em boa parte da América Latina, a OPAS-OMS reforça sua atuação na revisão do ensino médico, na valorização das ciências sociais e no desenvolvimento da medicina social. A criação do programa ampliado de imunização em 76 também merece registro especial, quer dizer, ela sempre atuou desde 1902 e está aí atuando, e o Brasil junto com ela tem escritório, né? Entre as incontáveis vitórias contabilizadas pela OPAS-OMS, juntamente com seus parceiros e governos, é importante destacar a erradicação nas Américas de doenças infecciosas como a varíola em 73,
a poliomielite em 94, além da recente eliminação da rubéola em 2015. Realmente foram coisas que às vezes a gente até esquece, mas que está aí a atuação dela a nível mundial e americano, né? A redução significativa das taxas de incidência de hanseníase, tétano neonatal e raiva é outra conquista a ser comemorada. Quer dizer, vamos aí, esperamos que a OPAS e a OMS, junto com todos nós, também possamos vencer esse Covid-19, né? O trabalho cooperativo e articulado entre os diversos Estados-membros também facilitou o acesso a medicamentos essenciais por parte da população mais necessitada. A redução de doenças transmissíveis e das taxas de mortalidade ou mortalidade infantil, por exemplo, assim como o desenvolvimento de projetos de promoção de estilos saudáveis de vida e de saneamento ambiental. Resultado, melhor qualidade e maior expectativa de vida. E aí, dentro desse contexto, tem gente que questiona por que o Brasil contribui anualmente com em torno de 40 milhões de dólares dentro das suas possibilidades, que é dividido entre os 193 estados da ONU. Por que ele contribui para onde? Será que seria um desperdício? Além das relações comerciais, do diálogo, a todo esse sistema de proteção que é vinculado aí à Organização das Nações Unidas e está aí com uma visão mais ampla, com ações mais integradas e uma porta de diálogo para haver cada vez mais e melhores soluções. E aí com esse G-Data, pode pegar sem contato físico, sem precisar ter reuniões dos outros países, um grande número de informações fornecidas online, talvez em loco, no mesmo momento em que a coisa acontece, que vai possibilitando uma melhor visão do problema para essa solução. Então, no mais, que possamos ter equilíbrio e serenidade para enfrentar, termos tranquilidade para aceitar o que a gente não pode modificar e coragem para modificar o que a gente pode, e tendo principalmente sabedoria para perceber a diferença entre umas coisas e as outras. Obrigado por mais esse vídeo, por compartilhar, se inscreva no canal, procure amizade no Facebook, curta a nossa página no Instagram, LinkedIn e outras plataformas, Telegram e por aí vai. Obrigado e até a próxima.